Olá, meu nome é Asta, eu sou do canal Proibido Rival. Cara, você já deve ter até entendido, né? Pelo resultado da partida, uma péssima participação. Espero que quando eu postar esse vídeo, o majestoso treinador Dorival já tenha sido demitido, porque sinceramente não tá dando mais. Não é de se esperar a desmotivação, não somente minha, mas de qualquer tipo de treinador. Não somente minha, mas de qualquer tipo de de torcedor. Qualquer tipo de torcedor, mano, tá desanimado igual. Afinal de contas, são 9 partidas sem ganhar. Eu tô aqui andando, tô conversando mais com calma, né? Não tô mais aquele modo eufórico, porque nitidamente estou desanimado com o time, mano. Vou repetir, né? 9 partidas sem jogar. E se duvidar, na Libertadores vamos pra 10ª. Caso... Quer dizer, é muito provável que não vai pra 10ª partida sem ganhar na Libertadores, ainda não ganha. Com Dorival ou sem Dorival, aliás. Com Dorival ou sem Dorival. O time inteiro, a torcida inteira sabe disso, mano. Dorival saiu, nós vai ficar sem treinador nessa partida, provavelmente. Ou vai dar tempo de inscrever o treinador para essa partida. Nós vai ficar com o treinador interino. E o interino, no caso, não vai ser o Ciro, porque o assistente do Dorival é o próprio filho dele, que vai continuar com ele, né? Nós vai ficar com o reserva de treinador. E você tá ligado, né, velho? Vai ficar com o inquilino ali, senão não vai ser negócio. Mas se continuar com o Dorival, mano, nós vai continuar com aquela mesma tática. E eu quero me expressar aqui de uma maneira. Lógico, eu quero me expressar de uma maneira aqui para que vocês me entendam bem. Cara, Dorival, eu vou dizer o que eu disse talvez no vídeo passado. Dorival, ele não ganhou Copa do Brasil nem Supercopa pelo Corinthians. Foi os jogadores ali dentro de campo que estavam com vontade. Acabou a raça, acabou a vontade. Os jogadores começaram a ficar soberbo, marrento. O torcedor também não conseguiu alinhar mais o time. Por quê? Não tem tática nenhuma nessas partidas que eu tô assistindo. Eu volto a reiterar aqui o que eu disse em 4 vídeos passados, meu. Um time que utiliza 3 tipos de volante, 3 volantes, um meio campista, 2 atacantes, não utiliza ponta, usa laterais e sai esses laterais subir, não voltar, fica com um time, em maioria, sempre sendo um misto, né? Como ele disse, um time rotativo, não tem como dar certo, mano. Primeiramente que 3 volantes é uma péssima ideia, porque dos 3 que, por exemplo, nessa partida agora contra o Internacional, que nós perdemos 3-1, o único que não está, que está apresentando ser um bom volante é o Ranieri. O Matheus e o Bidon não estão indo bem nessas últimas partidas. Entendeu? Não quer dizer que acabou a carreira deles? Com certeza não. Estou dizendo que nessas últimas partidas pelo Corinthians eles não estão mandando bem. Estão jogando mal. Um só tá indo no corpo. Muitas vezes quando ele vai na bola, acaba cometendo falta, o que acaba dando muita pausa na partida, que é o Matheus. E o Bidon tá errando muito passe, errando muito controle de bola, domínio. Os caras não tá sabendo dominar e tocar, eles estão mandando só passe direto. São 9 partidas sem vitória. São 4 sem pontuar, 4 ou 3 sem pontuar. O Corinthians está em 16º lugar nesse exato momento, quase no rebaixamento. E dá pra você claramente ver. Então, gurizada, eu parei o vídeo, isso e comer açaí, minha voz até tá ruim. E depois disso eu fui pra casa, banheiro, cabelo molhado, e vou voltar aqui a gravar vídeo, né? Como eu disse, o cenário tá meio escasso, tá meio bugado lá e eu não posso gravar lá. Então eu vou gravar no meio da rua, é o jeito, se eu quero criar um canal assim. E eu vou dizer, nesse meio termo onde eu fui jantar, fui comer um açaí, banhei, o Dorival tinha sido demitido.
todo o vídeo gravado anteriormente, eu não vou retirar o que eu disse. Eu achei uma boa demissão. Eu gostei da demissão do Dorival, infelizmente. Para ele, para nós, infelizmente, afinal, 9 partidas sem ganhar, 10 partidas no Brasileirão, 10 pontos. No caso, praticamente, melhor dito, né? Praticamente um ponto por partida, né? Com certeza não sei um ponto por partida, mas um ponto por partida prejudica muito o elenco pro resto da temporada. Só vou dizer sobre os jogadores, né? Que a minha opinião sobre eles, que a única coisa que eu vou alterar do que eu disse, a culpa não é totalmente do Dorival. Ele tem sim boa parte da culpa, mas também os jogadores fazem corpo mole. Teve até protesto por causa disso. Por causa do corpo mole deles, o Dorival foi demitido. Mas eu discordo em parte sobre esse tipo de opinião. O Dorival foi demitido por conta do começo de temporada ruim e resultando em resultados ruins, e a direção preferiu desligar ele da equipe, pois no restante da temporada, eu mesmo disse isso no vídeo passado, se ele continuasse no elenco do time treinando, o time já seria prejudicado. Primeiro, vou me retratar aqui de novo, o Corinthians ia mesmo ser prejudicado no resto da temporada com a demissão do treinador, não, porque até encontrar um novo, tá aí no mercado mesmo. Tem o Tite, que nos abandonou, nos disse não 3 vezes, tem o Diniz, tem até uns treinadores bons. Eu mesmo gosto muito do Emiliano e do Felipe Luiz. Só que assim, até ele desenvolver o novo elenco, dias. E o elenco precisa de um treinador rápido agora. E com certeza, como vocês podem ter me escutado, a contratação do Diniz ou mesmo do Tite não tem muito apoio da torcida. Inclusive também não tem muito meu apoio. Por mais que, na minha opinião, a não contratação do Tite é mais por ele mesmo não querer voltar a treinar o elenco do Corinthians, provavelmente com medo de não ter a mesma temporada que teve lá em 2012, e também porque a torcida não quer ele por causa do mesmo motivo, por ele ter recusado 3 vezes o Corinthians quando o Corinthians precisou, entendeu? O Diniz não precisa dizer nada, ganhou uma Libertadores só pelo Fluminense, e no resto das temporadas que ele teve, um mau desempenho. Na minha opinião, um treinador bom seria realmente o Felipe Luiz. É novo, mas já acumulou títulos pelo Flamengo, lógico que é um elenco grande. Mas lembrando que o Corinthians tem sim um elenco de ponta. Quando eles querem, o elenco vira um elenco de primeira fila. Um elenco bom, um elenco excelente, quando eles querem, tá? E então, eu já vou dizer sobre isso, né? Sobre o que eu quero dizer sobre os jogadores, que eu associo eles a um bom elenco, porém preguiçosos. Bora falar do Dorival. Qual foi o erro dele? Primeiramente, ter continuado com a mesma tática. Ele continuou com a tática usando 3 volantes, como eu disse no vídeo antes de eu comer o açaí, putaço da vida, né? Antes dele ser anunciado a demissão, eu tinha dito. E outros vídeos passados, usar 3 volantes, 2 atacantes, nenhum ponta, deixar os laterais avançados, e quando recuassem, né, no contra-ataque, eles perdessem velocidade. Aqui é a escola onde eu estudava, só né, eu tô andando aqui, tô verificando as coisas que eu vivia. Então, vocês estão ligados o que é, né, velho? Me desculpa, eu não tenho um tripé, então muitas vezes a qualidade vai ficar ruim do vídeo. Mas nós tem que improvisar com o que tem, né? Isso é Corinthians. O Dorival ser demitido, esse é o primeiro motivo da demissão dele. Ter confiado demais na mesma tática por muito tempo, sabendo que
o esporte, né, a qual ele praticava, a qual ele treinava os jogadores, precisa sempre de mudança, né? Qualquer tipo de esporte precisa de mudança. Basta um treinador que gosta de estudar. Eu gosto de estudar táticas e estratégia. Então, se eu tivesse que enfrentar uma semana antes, eu tivesse tempo, eu estudaria meu adversário. Isso é isso que aconteceu. Os jogadores começaram a estudar o Corinthians de Dorival e aprender sobre a maneira que ele controla o time. Esse é o segundo motivo da demissão dele. Então, muita repetição. As bolas dos meio-campistas chegavam apenas nos laterais. Os laterais cruzavam a bola. No escanteio, era sempre um zagueiro numa ponta, dando passe para o outro. Então, a tática dele foi descoberta. E ele não teve mudanças, ele não mudou. Ele continuou a colocar os jogadores a praticar esse estilo de jogo, de partida. 4 atacantes, e não estava dando mais certo. E também, já vou dizer aqui, os jogadores têm parcialmente culpa disso, pois nas últimas 5 partidas pelo menos, não, a verdade, desde o ano passado, eu acredito que nós ganhou por raça mesmo, né? Ou a Copa do Brasil e a Supercopa do Brasil, porque os jogadores realmente queriam o título, né? Aí depois disso eles começaram a ficar marrento. Então, com o tempo, eles começaram a perder a ambição. Ganhei 2 títulos pelo Corinthians, sou ídolo. E pararam de jogar. Mais uma culpa dos jogadores, vou citar aqui. E aí eles começaram, a perder estratégia, tática. Começou a embolar como ele estava sendo descoberto, como o estilo de jogos dele estava tendo leitura dos jogos deles, né? Todo o estilo de jogos deles, toda a partida que eles iam, eles estavam sendo lidos, né? Os adversários já tinham lido tudo que eles sabiam fazer. Eles começaram a perder habilidade. Aí começaram a goleiro meter frente, zagueiro, errar passe, zagueiro também. Aí, como eu disse no vídeo anterior, parecia que eles estavam trabalhando na Comapa, no loja de construção, só mandava tijolo pro atacante e esperava que o atacante dominasse umas bolas daquela. Nunca na vida. Os atacantes começaram a serem menos participativos dentro de campo, né? Dava claramente para ver, sendo que nessa temporada a maioria dos gols saiu por pés, por cabeça. Resumindo, a maioria dos jogos saíram dos gols das partidas que tivemos, saíram de pés de zagueiros e atacantes. O atacante que mais meteu gol foi o Alberto, mais uma vez, até então. Só que assim, com menos participação e também voltando de lesão, né? Ficou um cotinho aí lesionado, voltou recentemente. Só que ele é o que mais participou de gol do elenco, sendo atacante, tá? Nem Depay, nem Pedro Raul, principalmente Pedro Raul. Esse aí deveria ter saído do time há muito tempo. Se o Dorival ser demitido, ele e mais um jogador. Se o Dorival ser demitido, ele é um do motivo. Pedro Raul, Vitinho e o Alan. E qual era o nome do outro jogador do Corinthians, volante? Tinha outro, mas que ele colocava sempre, sem precisão, muitas vezes como titular também. Lógico, depois da lesão do Neymar. Ou do Neymar, caralho. Mesmo tempo da lesão do Yuri Alberto. E isso dificultou, mano. A torcida começou a cobrar ele pra parar. E eu mesmo cobrei pra parar de usar esses jogadores, que não tava dando mais certo. Resolvi sentar aqui numa praça. Então, essa foi a razão, mais uma das razões que o Dorival foi demitido. Eu não concordo em culpar ele totalmente, porque muitos jogadores estavam de corpo mole, muitos jogadores estavam errando demais, e isso pesou muito pro lado dele, né? Não adianta nada você colocar o treinador te colocar como titular e você não desempenhar, né? A culpa dele foi isso. Ter confiado demais na sua tática, na sua visão de jogo, que não estava dando certo há um bom tempo mesmo, Dorival, e na sua construção de jogada e no seu elenco.
Você contrata, por exemplo, 10 jogadores nessa temporada, um monte de jogadores que o Corinthians foi contratado, e o Dorival continuou jogando com os jogadores que já não estavam rendendo mais, entendeu? O marroquino mesmo, meio campista, deveria ter aproveitado ele mais, pelo menos nos últimos momentos, mas não. Enrolava, como eu já havia dito, para colocar os jogadores dentro de campo. Depois de 20 minutos do segundo tempo que ele colocava, viu que o jogador tá ruim, colocava ele logo no primeiro tempo, o outro para jogar, porque o outro não tava dando certo. Esse foi o motivo para ser demitido. Espero muito mesmo, depois dessa partida, que o Corinthians contrate um treinador de peso igual o elenco. O elenco é um elenco de peso, só está sendo mal treinado porque o treinador preferiu continuar na memorização. De toda maneira, o time vem de várias partidas jogando com o corpo mole. Dessa vez ficou insuportável ver o Corinthians jogar. Como eu havia dito, e eu vou repetir: quando o seu time, agora, antes goleador, vem depois de passagem, começa a decair, você tem que mudar a tática, Dorival. Esse era o problema, entendeu? Esse era o problema. Por quê? A partir do momento que tem leitura, bora lá, você essa temporada não conseguiu ganhar uma vez de um rival do Campeonato Paulista. Não conseguiu ganhar. Veio o Palmeiras, veio o São Paulo, veio o Santos. Perdeu. Aí veio o Novo Horizontino, veio o Bragantino, perdeu. Claramente, eles estudou a sua tática, entendeu? Tanto que nessa partida do Internacional ficou nitidamente, apareceu nitidamente que os jogadores faziam o mesmo posicionamento, davam espaços iguais, é uma jogada monocromática, entendeu? E eu falo outra, se o Pep Guardiola do Manchester City, o Ortega do Arsenal, eles que têm táticas monógamas, monocromáticas, quer dizer, se eles não ganhassem títulos, provavelmente eles estariam demitidos. Provavelmente estaria demitido o treinador do Manchester City, Pep Guardiola. O que vale é o título. E as partidas do Manchester City são bem paias. Eu assisto as partidas do Chelsea, assisto partidas da Liga Italiana, da Alemanha, quando tem um tempo. Eu assisto muito Corinthians. E eu sei que as partidas do Corinthians com o Dorival começaram a ser monocromáticas. Só passe repetitivo. Os jogadores pontas não tiveram liberdade para tentar improvisar um golaço, driblar todo mundo, a lá Neymar, a lá Messi. Sempre passinho para trás. E muito disso é culpa sua, Dorival. Antes de ser treinador, você é orientador. E você também é o treinador, você tem que treinar os caras. Os caras não davam um chute de fora da área, sempre tentavam levar para dentro pro atacante. Aquelas coisas simples, né? Jogadas simples. O que não tava mais resultando. Tanto que o Corinthians, no Brasileirão, é o time que menos bateu pro gol. Eu já disse isso no meu último vídeo. É o time que tá tomando gol e tá com dificuldade de marcar um gol. E nessa partida nós não conseguimos passar de um jogador que tem 39 anos. Tá bom que é o mercado, é um jogador bom, experiente. Só que, os jogadores do Corinthians que estão no ataque são jogadores rápidos. E eles não tentaram uma vez passar de verdade da marcação do Internacional. Então um time como o Corinthians, repleto de atacante, repleto de meio campo. Antigamente nós tava com mais volantes do que meio campista. Agora não tem meio campista. Você utilizar só volantes, não utilizar pontas, pouco se utilizar o Depay como ponta, pouco se utiliza Vitinho, o novato lá da Inglaterra, que eu esqueci o nome, usar o marroquino. Pouco se usa eles, muito pesa, cara, eu tô no meio da rua gravando esse vídeo. Muito pesa, velho, pra você ver o horário da noite. E esse foi o motivo da demissão. O vídeo não ser mais uma análise sobre a partida em si, né? Porque todo mundo viu que a partida foi um vexame. Foi uma das piores partidas que o Corinthians teve na temporada. Mas ele perdeu feio no jogo passado também. Essa partida foi pior, meu irmão. O Corinthians perdeu sem nem ter tentado ganhar. Entendeu?
Eles passou a partida toda parada. Não tentaram nada de novo. Volto a dizer, por não ter tentado nada de novo nessas partidas, que o Corinthians não tá marcando gol. Porque tá monocromático, é sempre a mesma ideia. Rapaz, juro que eu vi um espírito nessa casa. Tinha um mulher bem aqui nesse portão. Não é porque eu sou corintiano, eu tô louco. Eu estou louco. Eu realmente vi um espírito bem ali. Por isso eu parei aqui o vídeo, porque eu pensei que era uma mulher. Falei, porra, vou passar essa vergonha assim no meio da rua não, né? Realmente vi um rosto de uma mulher. E ali é uma casa ali, quando eu estudava na escola, muito da escola, né? Bora sair do assunto um pouquinho. Tinha uma idosa que tinha morrido. Eu comprava leite com ela. Caralho, levei um susto aqui, velho. Mas tipo assim, voltando ao assunto, mano, então é meio paia, mano. A torcida ir em peso no estádio, ver seu time levar um pau. Tipo, levar um pau porque ser uma partida horrível. Quem saiu perdendo, na verdade, foi a bola. Internacional atacou pouco, Corinthians atacou pouco. E o Internacional aproveitou a única oportunidade que teve claramente pro gol. Entendeu? E ainda quase meteu um gol. Ainda bem que estava impedido. Então agora entendemos porque o Dorival, ele é bem aproveitado. Ele ganha sim Copa do Brasil. Mas ele não consegue Ele não consegue manter o mesmo elenco. Ele não consegue manter a mesma vitória sempre. Então ele sempre tá saindo. Ele saiu do Flamengo, ele saiu do São Paulo, vai pra seleção. A seleção não conseguiu nada. Porque ele é um treinador que seja bom. Sim, excelente. Ele é um treinador brasileiro acima da média. Dos que estão aqui no Brasil, ele é um treinador acima da média. Quem receber ele vai ter uma empolgação. Só que essa empolgação, mano, é inicial. Porque depois ele não consegue manter o ritmo, não consegue manter a constância. E isso acaba pesando pro elenco. Que tem que agora começar como o Corinthians agora. Recomeçar com o novo treinador. E com medo de ser rebaixado. Buscando os 45 pontos. Então, eu agora com essa minha explicação, com a explicação de outros youtubers, com o tema do Corinthians, você vai entender o que eu tô dizendo, que o Dorival foi demitido por tais assuntos que eu tô dizendo aqui, por falta de criatividade dentro de campo. Ele sempre com a mesma tática, ele com a sua birra, com a sua ignorância de querer ter mudanças dentro do elenco, já que não estava dando. Mudanças que eu digo, que não são mudanças de elenco, contratar novos jogadores, vender outros. Até porque o Marcelo Paes está fazendo sim uma boa temporada pelo Corinthians, contratando alguns jogadores, mandando outros embora por empréstimo ou venda. O problema do Dorival foi ele não querer mudar a tática. Tira esses dois atacantes, com dois atacantes não tá metendo gol. Coloca a ponta para atrair a zaga para ponta, para levar um assalto, ganhar um escanteio e levar para a área para o centroavante ficar livre. Ou o centroavante fazendo indo para ponta, colocando, chamando a atenção da zaga pra essa porra de tática, cara. Era simples, mano. Treinar o Corinthians era simples. Só que você quis complicar. E aqui, vou finalizar o vídeo com um recadinho pros jogadores do Corinthians. Parem, apenas parem. Parem de ficar acomodados. Dorival saiu. Ao meu ver, parece que vocês quiseram que o Dorival tivesse saído. Alguma coisa deve ter acontecido. O elenco estava mal de desempenho. Intriga com o treinador. Alguma proposta que não foi bem ouvida. Preguiça mesmo, querer sair do elenco. Tem jogadores que não jogam bem só para querer vazar do elenco na próxima temporada. Então eu vos digo, para de se acomodar, comecem a jogar bola. Com o novo treinador aí, com o novo treinador que vai ser contratado, talvez você continue jogando mal, tá? Garro, eu gosto muito de você, mas talvez com o novo treinador você continue jogando mal. Charles, recado pra você: se você continuar jogando mal como esteve jogando mal a temporada toda pelo Corinthians, desde que chegou aqui no elenco, não pense que você vai ser salvo. Não é troca de treinador que salva,
É o desempenho individual que te salva, tá? De você não ser mandado embora ou virar titular da equipe. Entendeu? E agora que o Dorival saiu e o novo vai entrar, não tem mais desculpa. Se você tá jogando mal, a culpa é sua, não do treinador. Dito isso, gurizada, o vídeo é esse. Aqui tá o meu canal lá no Instagram. Por mais que eu poste mais aqui no YouTube, eu convido vocês a seguir lá, né? Dê esse like, se inscreva para engajar o time. E dê sua opinião, o que você... Aqui nos comentários, o que você achou sobre a demissão do Dorival. Entendeu? Eu gosto muito de ouvir, eu gosto muito de ler comentários. Então, em nome de Deus, muito obrigado por tudo. Se inscreve no canal, como eu disse, e vai Corinthians!